continue em nossos corações. Boa noite àqueles que estão nos acompanhando também pelo canal do YouTube do NEFA, na nossa transmissão online. E é com grande alegria que nós iniciamos mais uma semana. Na nossa casa, toda segunda-feira, às 20 horas, nós temos alguma reflexão, algum estudo sobre os temas da doutrina espírita. Para começarmos bem a semana, com novas energias, com força total, para continuarmos a nossa caminhada, né? E hoje nós temos a alegria de receber, mais uma vez, o nosso amigo, que não é importuno, que é o nosso amigo Carlos Gomes, que vai nos falar de um tema bastante interessante, que é o amigo importuno. Vamos ver se ele é tão importuno assim, né, meu Carlos? Agradecemos a presença de todos, agradecemos desde já ao Carlos pela apresentação, e eu gostaria de convidar a Amanda, que é filha do Carlos Gomes, que veio nos visitar, e a gente já dá trabalho para ela, né? Mas um trabalho bom de fazer a prece inicial. Obrigado. Boa noite. Nesse momento eu convido a todos a quem se sentir à vontade de fechar os olhos, mentalizar a figura de Jesus Cristo, nosso mestre, amigo, que Ele nos conduz a Deus, nosso Pai maior, de infinita bondade. Um sentimento de gratidão por estarmos aqui hoje, buscando conhecimento, um aprendizado, alguma resposta para alguma inquietação que tivermos. Possamos pedir a espiritualidade amiga que acompanhe o nosso irmão Carlos Gomes na palestra hoje, e possamos sair daqui melhores do que chegamos. Graças a Deus, graças a Jesus, que assim seja. Graças ao bom Pai. Boa noite. Que bom que estamos aqui novamente, na segunda-feira, procurando Jesus. Né? Toda vez que entramos na casa de Jesus, como centro espírita, queremos encontrá-lo mais uma vez, tentar ouvi-lo, chegar mais próximo. O que ele está dizendo mesmo? Né? Tinha tanta gente, talvez a gente ficasse muito atrás, e agora a gente tem que chegar mais perto e ouvir, né? O que ele está dizendo nas suas parábolas, nas suas histórias, que até hoje calam fundo em nosso íntimo, para que a gente aprenda a ser humano, né? A ser melhor a cada dia na nossa transformação moral, na nossa reforma íntima, porque é só isso que a gente veio fazer aqui nessa existência, sair daqui melhor do que entramos em algum quesito, em algum item, em algum valor. Não precisa muito, mas que seja de coração sincero e verdadeiro. Então vamos falar de mais uma de suas parábolas, né? Talvez pelo título ela não seja tão conhecida, o amigo importuno. Mas antes de falar de importuno, vamos falar de amigo. Como é que anda a nossa amizade com as pessoas, né? Que antes a gente tinha isso como um valor, né, tão grande. Eu tenho um amigo, eu sou amigo de alguém. Ainda podemos falar isso? Nós temos aquele amigo que nós podemos chegar a qualquer momento na casa dele, né, e pedir algo que eu esteja precisando, até mesmo para conversar. Mas não é pelo WhatsApp não, ir na casa dele, bater na porta. No tete a tete. No tete a tete, né, Carlos Eduardo? Eu posso chegar na sua casa 2 horas da manhã e falar, você tem aquele livro, né, que eu te emprestei, que você não devolveu. Estou precisando dele. Ótimo. Você acorda, me entrega o livro, volta a dormir feliz. Eu tive um insight. Não, ABC, Ah, acidente cerebral, você pode vir me socorrer. Isso é amigo, não é aquele que te... Ai, perdão que eu tô... Ana Paula... na verdade, você vai falar para mim assim, chama o SAMU para mim. Lembrei da Ana Paula.
minha querida. Tenho carinho enorme para ela. Muito obrigado. E eu sou aquele amigo que a pessoa pode vir à minha casa a qualquer momento, de verdade. Né? Não. Eu já passo por isso, né? Eu já passo por isso, né? O celular não para, os amigos estão pedindo ajuda. Então é disso, né, que Jesus está dizendo, né? Como é que eu posso ir na casa do amigo e como eu posso ser o amigo para receber outros amigos. Veja só como é essa palavra. Quem dentre vós, se tiver um amigo e for procurá-lo no meio da noite, dizendo: meu amigo, empresta-me 3 pães, porque chegou de viagem, né, minha filha, chegou de viagem um dos meus amigos, e nada tenho para lhe oferecer. E ele responder de dentro: não me importunes, a porta já está fechada, e meus filhos e eu estamos na cama. Olha a situação, vocês não pensaram nisso, né? Não posso me levantar para dá-los a ti. Digo-vos mesmo que não se levante para dá-los por ser amigo. Levantar-se-á ao menos por causa da sua insistência, e lhe dará tudo aquilo de que precisa. Então o amigo vai continuar batendo porque ele precisa do pão. Então você pode abrir por amizade, e amizade é uma forma de amor, acredito que é a maior delas, né? Ou porque ele vai ficar batendo e vai acordar as crianças. Então você vai lá e abre. Quem será esse amigo? Então estamos falando aqui, para a nossa reflexão, do ato de pedir e do ato de dar. Né? Que a vida é isso, né? A gente sempre pede e doa alguma coisa. E Lucas registrou que Jesus também falou sobre isso. Pedi e vos será dado, buscai e achareis, batei e vos será aberta a porta. Pois todo aquele que pede, recebe, o que busca, acha, e aquele que bate, se abrirá. Então, o que temos pedido e o que estamos oferecendo em troca? Porque nessa situação em que o mundo se encontra, né, de transição planetária, né, de dificuldades muitas em todos os lugares, às vezes no medo a gente só pede, né? Me livra disso, me livra daquilo, não deixa eu cair em tentação, e pede, quando é que eu vou doar? Porque a gente se torna um eterno pedinte, um mendigo de Deus que só quer receber, mas tudo é cíclico. O Francisco já dizia: dando e se recebe. Então, o que eu recebo e o que eu estou fazendo com o que eu tenho recebido tem ficado com tudo para mim? Será que eu não vou ser soterrado com esse acúmulo de coisas que tenho recebido de todos os anos? Pensemos, que façamos a nossa reflexão sobre esse pedir, que Jesus realmente falou que precisamos. Pode pedir, porque ele é o amigo que vai abrir a porta. Carlos, perdoa interromper, eu tenho uma amiga, Ana Paula, que ela fala: quando você tem que refletir muito, hoje todos vamos ter que tomar um diazepam para dormir. Porque muitas reflexões, né? O caráter humano, então, né? Para dormir hoje, um chazinho, porque vamos refletir muito. E uma oração, né? Não esqueça a oração para a gente se acalmar, respirar fundo, está tudo bem. Está tudo ótimo. Então, Caibá Schuster, ele é, né, considerado bandeirante do Espiritismo, lá de Matão, e tem um livro, né, Palavras dos Ensinos de Jesus, onde ele vai fazer, né, um comentário sobre essa passagem, e olha o que ele diz: apesar das maldades do mundo, entre amigos há ações nobres e generosas, cujos sentimentos e aptidões constituem laços de união e de simpatia. Veja o que às vezes a gente não percebe. Vê o noticiário, só tem notícia desagradável, a gente comenta, né? Vai comentar sobre o outro, comenta de uma situação, né, desagradável, ou só fala da imperfeição do outro, e parece que o mundo é mau, né? Existe sim a maldade, existem guerras, existem homicídios, mas existem amigos.
É isso que ele está dizendo. Quando eu penso num amigo, eu penso e aquilo me faz bem, não é? Mas tem alguém, eu tenho um amigo em algum lugar, não precisa nem ser na cidade, né? Pode ser lá na Paraíba, né? Que eu deixei os amigos Na lá. França. Pode ser na França, em algum lugar, em Dubai. Então nós temos aquele amigo que ao pensar nele, não nos dá uma sensação agradável. Então olha o que o Caibá está dizendo, no meio, né, dessa sujeira toda, né, tem um lírio no panto. E a gente olha a sujeira e não valoriza o lírio do panto. E cada amigo em nossa vida é um lírio no meio de toda essa turbulência que nós estamos vivendo. E a gente precisa criar o hábito de valorizar o amigo. Porque é muito bom ouvir o nosso nome dito por um amigo, não é? Né? Vem como uma doce emoção saber que alguém fala o meu nome com respeito, consideração, carinho e até amor. Né? Então é isso que vale a vida, né? E isso que vai nos confortar nos momentos de dificuldade. Novamente, peço perdão por interromper, mas quem fala isso é Betânia Mafra. Sempre chame pelo nome, porque as pessoas têm nome, não é? E além dela, quem fala isso é Jesus. É Jesus. Não, a alegria da parábola para mostrar a necessidade da prece. Eu falei, fique em prece para tudo ficar Todos bem. temos acalmar. nome, né? Claro, a prece é para isso. Exato. Espera, Respira. Ó. Então pode ser feita repetidas vezes e a qualquer hora. Olha o bater na porta. Né? Olha o amigo que vai nos receber a qualquer hora que eu bater, e o bater é na prece, né? Ele estará sempre pronto a nos atender. Mas na hora da dificuldade, nós nos lembramos primeiro de fazer uma prece, então a gente fica tão desesperado que não consegue nem fazer uma prece, pensar que existem os amigos espirituais para nos auxiliar. Então são pequenos hábitos que o Espiritismo veio nos comprovar o porquê que dá certo, né? E auxilia, né? Não vai curar a pessoa, mas vai nos acalmar para que a gente possa até fazer um telefonema, que a gente fica tão desesperado quando alguém está doente, né? Na nossa casa, que você não consegue nem achar um número de um SAMU, de alguém para nos auxiliar. E na prece, a gente se acalma, respira e as coisas fluem. Né? Acha o hospital, acha o médico certo, de plantão, que vai tudo resolver, o SAMU não demora muito, né? Mas precisa bater na palma. Mas com a prece, nós podemos consertar até o Brasil, né, Carlos? Consertamos o Brasil na prece, faça isso do seu hábito. Toda vez que pensar o Brasil não tem jeito, você faz uma prece que um dia a coisa muda. Já vai na página do básico de... Mas faz em português, por favor. Então veja, se cremos, né, que a gente chama os cristãos do Brasil, se cremos em Deus com mais forte razão, deveremos crer na sua bondade e na sua misericórdia. Mas só que é um crer, que a gente fala, você acredita em Deus? Acredita em Deus. Acredita em Jesus? Você é cristão? Sim. Mas na situação é que a gente precisa acreditar, senão só dá a boca para fora. Né? Então você acredita que esse problema que você está passando, Deus sabe, Jesus sabe, seu mentor sabe, né? Então se você está passando, e todos esses que nos amam do invisível sabem e nos deixam passar, é porque eles têm um porquê, né? Porque Deus não castiga, Ele não quer ver nenhum dos seus filhos sofrerem, como nós pais também não queremos ver os filhos sofrendo. Mas há um aprendizado. Né? E no aprendizado há a nossa resistência, a gente quer aprender sem doer. Né? Deus quer que a gente aprenda sem doer, mas como a gente é teimoso, né? Começa toda a nossa história para ir para a escola, para ir trabalhar, e tantas coisas que a gente vai na resistência, a gente adoece. Mas tudo passa. Maria falou isso, estamos no mês de Maria, né? Falou isso para quem? Para todos nós. Não é porque ele falou para o Chico e o Chico reproduziu para que todos nós tenhamos essa fé. Né? Só que enquanto não passa, a gente acha que aquele problema é eterno, porque dói. Né? Então,
tenhamos mais fé. Então, nessa parábola de Caibachuto, o espírito bom tem a sua primazia. Então, a pergunta é, se nós recebemos tanto de Jesus, a começar por ele vir aqui por amor, né? Ele não morreu por amor, ele viveu por amor. Ele veio por amor nos ensinar a viver nesse planeta, né? E continua nos ensinando até hoje. Então nós estamos recebendo de Jesus, governador do planeta, o tempo inteiro. Mas qual é a nossa contraparte? Qual é a nossa contrapartida a tudo que nós recebemos até o dia de hoje? O que Jesus espera de nós? Enquanto eu bebo água, pensa. Tem cola no quadro. O auxílio ao próximo, isso não. Só. Temos feito isso? Responde em pensamento. Em pensamento. Então, aqui na casa, por exemplo, nós temos trabalhadores que estão sempre, né, em plantão, nos auxiliando há 31 anos, só para lembrar, começa na recepção, né? O boa noite e o sorriso ou do recepcionista já nos acolhe e alguém está nos identificando como pessoa, e isso já mostra que eu sou alguém, eu estou encarnado, eu sou bem-vindo a uma casa como tantos outros. E você está vivo, ou viva, né? Gêneros. Viva nós. E as palestras aqui, para quê? Né? É o pão espiritual de Jesus. Por quê? Todas as palestras são baseadas no Evangelho de Jesus. Mesmo que seja o Evangelho segundo o Espiritismo, o Evangelho segundo o Espiritismo, embora seja uma interpretação espírita, é o Evangelho de Jesus, não de Allan Kardec. Né? Porque, ao contrário de outras religiões, nós não temos, né, a revelação para um homem, como aconteceu com Moisés para os judeus, Maomé para os muçulmanos. Kardec não é nenhum desses homens das outras religiões, só usou os espíritos e ele só organizou os livros. Né? Os passes, né, que nós temos aqui quarta-feira, né, depois da reforma íntima, e aos sábados às 15 horas, é para o fortalecimento das energias espirituais. Quem está se sentindo fraco, ou desequilibrado, ou está doente, recebe essa oração, que nós chamamos de passe, para o fortalecimento do espírito e do perispírito. O atendimento fraterno, né? Pessoas que vão dar ouvido a quem quer desabafar, a quem precisa conversar, com confiança, com sigilo, é só agendar. Nós estamos aqui, né, para esse trabalho. E o ombro amigo até para chorar, né? Porque há momentos que precisa de alguém para que a gente possa se entregar, né, e poder ser consolado. A fluidoterapia, né, que acontece aos sábados pela manhã para as pessoas que estão doentes, vão fazer uma cirurgia, né, também auxiliam. A reunião mediúnica também acontece na casa para que os espíritos desencarnados, porque nós somos espíritos encarnados, estamos num corpo de carne. A gente desencarna e continua necessitando de esclarecimento. Porque a gente chega no outro, né, para o outro lado, muitas vezes nem percebendo que já passou para o outro lado, ou fica preso na cena, né, está precisando de ajuda, e numa reunião mediúnica é orientado a esse espírito para que ele continue a sua caminhada. Aí as pessoas perguntam, mas por que tem que vir aqui e não pode ser orientado pelos espíritos? Porque muitas vezes o indivíduo é tão materialista que ele não consegue, né, na sua aula, né, no seu envolvimento espiritual, ouvir os espíritos, nem ver. É outra frequência vibratória. Então ele está mais materializado, ele ouve melhor os encarnados, por isso que ele vem aqui. Aí a partir do primeiro momento, o restante é com o trabalho com a espiritualidade. As reuniões de estudo, né, que nós temos online, temos também presencial, para o entendimento da vida. Não basta estar vivo para achar que a gente entende a vida. Né? E vamos estudando, quando desencarnarmos, nós vamos continuar sem entender a vida, porque ela é muito complexa. E o trabalho não para nunca. Nunca.
a reforma íntima que acontece na quarta-feira, né, 19h30, para que a gente vá se melhorando nessa existência, em valores e virtudes, e aceitando as nossas dificuldades, as nossas imperfeições para trabalhá-las. A promoção social, né, que trabalha com a questão material de repartir o pão, a divulgação das palestras online, né, para quem? Para que a luz do Evangelho visite os corações daqueles que estão acamados, doentes, idosos, ou tem algum impedimento para vir ao centro, a palestra está indo para dentro do seu lar. Nós temos a prece às 22 horas, todos os dias, segunda a sexta, né, online, para que leve claridade e harmonia às casas também. Visitas, né, pode ser aos asilos ou outras instituições, né, para conhecer a situação das pessoas, atender dentro das possibilidades daqueles irmãos e irmãs e atender a nós mesmos na necessidade de auxiliarmos o próximo. Eu não estou querendo me promover como indivíduo, mas eu estive no asilo quarta-feira. Eles precisam de alguém para ouvir, porque a família abandona. O pai e a mãe que, né, criou durante a vida inteira, aí chega lá aos 60 anos, vamos colocar no asilo que não dou conta. Então eles querem ouvir, eles querem amor. Isso, perfeito. Então nós temos todos esses trabalhos em nome de Jesus e ao mesmo tempo é uma oficina de trabalho para todos nós. Porque nós recebemos, né, toda essa informação, todo esse aprendizado, todo esse ensinamento de Jesus e nos sentimos com aquela vontade de retribuir ao que recebemos de Jesus. Como fazemos isso? Aos que estão à nossa volta. Olha quantos trabalhos temos aqui na casa, né, que tem auxiliado muitas pessoas encarnadas e desencarnadas nesses 31 anos. Né? E aí, frequentando a casa, participando dos estudos, nós somos chamados para realizar esses trabalhos que só nos fazem bem, nos fazem sentir úteis e nos fazem, né, perceber o amor de Jesus em nós quando nós o reproduzimos para o outro. E na questão de pedir, vocês já perceberam como é que pedir dói? Né? É orgulho. Dói no orgulho, exatamente. Né? Até uma carona. O orgulhoso é aquele que acha que está acima de todo mundo e não precisa de ninguém. E quando ele tem que pedir, né, aí ele reconhece que não está tão acima assim. E é um treinamento, né, justamente para a gente adquirir humildade. Para quem já fez campanha do quilo, eu já fiz. O Carlos Eduardo é um grande trabalhador de nossa casa, né? Não quero promover, eu gosto de servir. Eu gosto de servir as pessoas, porque não me falta nada. Graças a Deus. Agradecemos sempre. Então, esse pedir, ele faz com que a gente se reconheça necessitado de alguma coisa. E tem gente que fala assim, está lá no final: se Deus conhece, está no Evangelho segundo o Espiritismo, se Deus conhece nossas necessidades, por que eu preciso pedir na prece? Já pensaram sobre isso? Né? Justamente por causa disso. Os mentores, né, que estão sempre à disposição para nos ajudar, cada um tem os seus, eles respeitam a individualidade e não invadem. Né? Então não adianta, né? Eu sei que a Fabiana está com problema. Aí eu chego já: ô Fabiana, eu soube que você está com o problema. Ela vai me olhar e falar: mas quem te contou? Eu não te pedi nada. Então é uma questão de respeitar, né? Se ela precisar, tem um atendimento, né? Tem um amigo. Mas a gente às vezes acha que chegando e expondo o problema da outra pessoa que não quer falar sobre o problema, nós estamos ajudando. Né? E na verdade podemos estar agredindo. Né? Até mesmo filho, aguarde, né? Pedir para a gente ver no que podemos auxiliar. Eu sempre lembro da passagem do cego Bartimeu. Eu estava pensando nisso. Como é a conexão mental? Sim, claro. Né? Estamos todos aqui pensando as mesmas coisas. Em Jesus vem ideias semelhantes. O cego Bartimeu, né, gritando ali, pedindo ajuda, e Jesus chega e pergunta: que queres que eu faça?
Né? Muitas vezes nós, na nossa sociedade, já vai tirando a cegueira dele, mas a cegueira era o problema maior? Né? Poderia não ser. Ele diz que sim, que eu vejo, mas às vezes a gente não sabe nem qual, né, o problema maior daquela pessoa para auxiliar. Espere, né? Eu só quero isso, então dê isso. Né? Se ela pedir mais coisas, sim. Né? Teve uma colega minha que uma vez bateu alguém na porta da casa dela e pediu água. Como era uma pessoa em situação de rua, ela foi, preparou café com leite, pão, queijo, né? Levou para ele e falou assim, não, eu pedi água. Tá certo ele, né? Então aquela coisa do exagero na hora que a pessoa não está precisando. Então atenda dentro do que a pessoa pediu. A minha avó era assim, ela dava um banquete e eles, eu não quero. Perdão. Que a gente não seja prepotente de achar Exato. que o outro necessita, né? Porque a gente quando pede, a gente tem que assumir esse lugar de humildade para pedir, né? Tirar essa questão do orgulho, né? E enfrentar esse orgulho para pedir. Mas quando a gente vai dar também, a gente não pode ser prepotente de achar que vai resolver todo o problema do outro ou que a gente sabe mais do que a pessoa daquilo que ela necessita. É Até no verdade. pedido, a gente pode estar orgulhoso e falar, olha como é que eu posso te ajudar. E dar mais do que realmente a pessoa precisa. Carlos, salvo engano, era Rivaldo e Joana, eles estavam doentes, né? Aí passaram os dias, aí ele não falou com ela, né? Estou doente, você não fez nada. Aí você pediu, mas precisa pedir, a senhora está vendo que eu estou doente, mas você não pediu, tem muita gente doente, então vamos atender quem está pedindo. Então tem isso também, né? Trabalhar o nosso orgulho, nós não somos estrelinhas, né? Para estar brilhando ali, o auxílio está vindo. Pô, é a Alba, né? Tem um ditado francês que diz, erga a voz. E tem outro que diz, acalme-se com a sua voz. Exato. Esse é espanhol. Olha, Marcos anotou no capítulo 11, versículo 24. Seja o que for que peçais na prece, crede que o obtereis e concedido vos será o que pedir. Quando a gente pede na prece, a gente sabe aguardar a resposta, ou a gente fica igual criança. Ai Jesus, me ajuda nisso. Ai Jesus, me ajuda nisso. Pede na igreja, pede no centro, pede na Umbanda. Vai pedindo para todo mundo, só que eu quero que resolva hoje. Né? E se eu pedir a Jesus, né, ele já ouviu. Né? Agora vamos continuar, né, na nossa caminhada, que vai vir a resposta no tempo certo. Né? Ah, me cure dessa doença, mas espera aí, você precisa passar por ela para aprender alguma coisa. Vai visitar o hospital, toma uma injeçãozinha lá, dê trabalho para esse enfermeiro. Toma o Né? peridol. Manter o hospital funcionando. Se Jesus for curar todo mundo, não vai ter hospital. Né? Então a gente tem que ter o tempo. Cada dia ele atrás do seu mal, né? A sua necessidade. Nessa hora a gente é o espírito infantil. A gente quer e sai pedindo para todo mundo. E para quem pedir? Né? Para quem que a gente deve fazer a prece? Porque a gente sabe no Espiritismo que Deus não tem forma. Deus não é aquele homem lá da pré-história, né? Ou da história antiga. É uma inteligência cósmica, inteligência suprema. Uma vez pedido a esse Deus, essa energia vai trazer até nós aqueles que vão nos ajudar, encarnados e desencarnados. Né? Agora, há religiões onde tem santos com nomes que eles pedem direto para o santo. Né? E às vezes a gente vem para o Espiritismo e traz isso. Pede para Bezerra, pede para Chico Xavier, pede para Jesus e pede para Deus. Ele vai ver quem está mais próximo e será ajudado. Isso é atavismo que a gente traz para a igreja, para o céu. Né? Outra coisa também, cada igreja tem o seu santo. Então, a igreja São José, a igreja Matriz. São Benedito, né? E às vezes a gente vê isso acontecer no centro também. O mentor dessa casa é o Bezerra de Menezes. É o Chico Xavier, é o Gerando Mendonça, é o Carregar Chuto. Mas quem escolhe o mentor? Né? Na igreja as pessoas escolhem o santo. E a gente está trazendo isso e coloca o nome de um mentor, mas às vezes o mentor nem sabe. A igreja faz templo para os santos, mas não fazem para Jesus.
Eles aqui estão. Acaba, e aí fica a questão aqui no centro, né? Aqui a gente tem o mentor, mas nunca falou o seu nome, não é importante. Então olha como é que a gente ainda fica, né? Bem no terra-terra, querendo saber coisas da matéria. Qual é a crença? Saber que alguém no invisível lhe ama, está comigo como um pai ou uma mãe, que eu chamo de mentor, e ao pedir, ele vai acionar uma rede de ajuda e virá no tempo certo. E crer nisso. Só que não fique esperando, né? Já fiz minha prece, agora eu vou esperar que tudo vai se resolver. Enquanto isso, vai trabalhando, ajudando o próximo. Né? As leis divinas são imutáveis, tem isso também, né? Se existe um destino, já está tudo, né, organizado para mim, para que pedir? Já está no meu destino. Só que aí vai acontecer o quê? Se está no meu destino eu passar no concurso, né, eu vou fazer a prova, Da se Marinha. está no destino, eu não vou estudar porque já vou passar. Se está no destino para não passar, eu também não vou estudar porque eu não vou passar. Então, cuidado com essa coisa do destino, né? Existe um planejamento, e aqui Caibra está falando que mesmo o planejamento pode ser mudado, porque eles respeitam o livre-arbítrio, não é 100% que a gente consegue, né, realizável aqui. É isso que ele está dizendo, a lei divina não muda, mas as circunstâncias da vida não estão submetidas à fatalidade. Senão o homem seria um instrumento passivo, sem livre-arbítrio, sem iniciativa. Hablando em espanhol, aí que entra a disciplina. Sem disciplina, o homem não evolui. Eu quero passar em cálculo. Disciplina. Tem um livro, tem o cigarro. Tem o professor que vai te dar aula do cálculo. Disciplina. Então, vamos nos disciplinar também, né? Deus não lhe outorgou a razão e a inteligência para que ele as deixasse sem serventia. Olha a conquista, né, que a gente teve da inteligência, da capacidade de a gente resolver problemas, e deixa tudo nas mãos de Deus. Então, por quê? A gente teve essa conquista, né, de chegar onde nós chegamos. A vontade para não querer e a atividade para ficar inativo. Então, eu tenho que perguntar para mim, o que eu quero fazer da minha vida, eu adulto. O ídolo não pode não, mas todos nós já sabemos o que queremos da vida e temos que ser sinceros com a gente mesmo, e a partir desse instante, sabendo a resposta, caminhar para essa realização, e um dia isso vai acontecer, e mesmo que não seja nessa existência, um dia isso vai acontecer, porque é isso que eu quero para a minha vida, isso é respeitar. Sendo livre o homem de agir num sentido ou no outro, seus atos lhe acarretam em aos demais consequências, de acordo com o que ele faz ou não. Concedido vos será o que pedirdes, sempre no que for melhor para nós. É igual pai e mãe, né? A gente pede as coisas e ele sabe qual é o momento exato para nos atender e no que eles podem atender. Deus é a mesma coisa. Será que esse emprego vai fazer bem para mim? É isso que eu estou pedindo, é o melhor para a minha evolução em espírito. A gente não pode esquecer o tempo todo, temos que saber o espírito que está crescendo. E às vezes a gente fica pedindo muito para o corpo vai acabar. Mas o espírito é que precisa crescer com as oportunidades que eu peço para crescer em espírito. E o que é que devemos pedir e o que é que Deus consegue dar? Coragem, paciência, resignação. Então não é tira essa doença de mim, mas me dê força, coragem, energia para que eu possa passar por ela, superar e aprender. Dor e sofrimento sem aprendizado é só dor. O que eu aprendo com isso? As coisas que me acontecem desagradáveis e fazem parte da vida. E a gente pede a ideia quando a gente tem uma dificuldade, quer uma ideia para poder achar uma solução, nós também podemos ser inspirados
pelos nossos mentores, pelos aqueles que estão envolvidos em situação. Na oração a gente pede, né? Mas sempre o mérito é nosso. Né? Jesus não dizia após a cura, sua fé te salvou. Ele nunca falou, eu te salvei. Né? Para ele mostrar para a pessoa que na fé, e mostrar para todos nós, conseguimos remover montanhas de problemas que nós mesmos colocamos à nossa frente. Agora, não é uma fé passiva. Eu tenho fé em Deus, em Jesus, tudo vai acontecer de bom para mim. Não. É a fé que nos dá motivação para irmos atrás da solução. Eu fui intuído, lembrei de Ana Paula, que deve estar bem longe. Não sei por que eu vou falar isso, mas dizia Elis Regina e Tom Jobim. São as águas de março fechando o verão. É pau, é pedra, existem momentos difíceis, mas a alegria veio no final. São as águas de março fechando o verão. É a promessa de vida no teu coração. Eu fui intuído. Obrigado. Então veja que a gente fica querendo ganhar as coisas e Deus, na verdade, ele não dá as coisas prontas. Ele oportuniza para que a gente vá ao encontro do recurso que precisamos para atender as nossas demandas. Ajuda-te que o céu te ajudará. Né? Então é o encontro do que eu posso realizar de fora para dentro, com a força que eu fizer de dentro para fora, para que as coisas se realizem. Esse é o milagre da vida. Nada vem sem que a gente faça esforço, senão para que inteligência, para que vontade, para que sentimento, para que ser humano. E ele dá um exemplo aqui de duas histórias, dois homens numa história. Um homem estava perdido no deserto e a sede o martirizava. Ajoelha-se e pede a Deus que o assista e aguarde. Nenhum anjo lhe virá dar de beber, mas sim um bom espírito lhe sugere a ideia de levantar-se e tomar um dos caminhos que tem diante de si. A partir desse momento, desse movimento, mais à frente descobre um regato. Aquele que tem fé dirá: obrigado, meu Deus, por essa inspiração e pela força de chegar até aqui ao regato e matar a minha sede. Quem não tem fé dirá: que boa ideia eu tive, que sorte a minha de tomar o caminho certo, como sou corajoso. Os dois têm resposta porque eles acharam a água. Temos que ter as duas coisas, fé em Deus e fé na gente. Eu tive a inspiração de ir à direita, mas eu tenho fé em mim que eu vou conseguir chegar lá e me movimentar nesse sentido. As duas coisas. Ter fé em algo maior que me move, me guia, mas que eu sou capaz. E precisa ter mais fé em nós também. Olha nós aqui, quantas coisas nós já superamos na vida. E quando aquilo chegou como desafio, a gente achou que não fosse conseguir, entrar na faculdade, sair dela. Sair é a parte mais difícil. Conseguir aquela profissão que a gente estava querendo. Conseguir chegar no centro espírita. Quem é que nos trouxe? Tem que ter aquele anjo que nos conduziu até aqui. Aguentar 11 horas de voo. Testar a paciência. É uma coisa que, que só aqui a gente consegue no centro espírita. O que devemos pedir então? Anote aí. Anote aqui, está caindo na prova. Objeto, o que a gente pede na prece? Primeiro a gente glorifica, a gente louva para reconhecer que Deus é maior do que eu. Jesus é o perfeito da terra. Então, reconhecer essa grandeza de Deus nessa glorificação. Agradecer, temos muito a agradecer. Muito a agradecer. E, por último, pedir dentro daquilo que já entendemos ser necessário pedir. E sempre pedir para que a gente consiga realizar. E não que seja realizado de fora para dentro. Os Espíritos escutam, e aí eles vão ver o que eles podem fazer para nos auxiliar. Prece é ato de dar e receber. Olha que interessante. A gente pede uma energia e ela vem. O que eu faço com essa energia que eu recebo na hora da prece? Eu estou recebendo, eu posso distribuir. O mesmo pensamento da prece me dê força para continuar a caminhada, energia, determinação, mas não
deixe de dar também àquele que está numa situação mais difícil, no hospital. Então eu estou pegando essa energia que eu estou recebendo e distribuindo ao mesmo tempo. Numa prece, então, eu posso receber e doar, compartilhar. Né? Pensar num amigo que está passando dificuldade, que está doente, ou mesmo que eu não saiba o nome, que é essa prece da festa que a gente faz semanalmente, né? De pensar em alguém, e a gente já falou aqui sobre a força do pensamento em ondas mentais. O que eu pensar em alguém, aquele alguém recebe. E se eu pensar no momento que eu estou conversando com Jesus, essa força dele, né, vem no meu pensamento, eu distribuo o mais necessário. Todos nós podemos fazer isso em todos os momentos. É um ato de caridade. Fazei o bem, emprestai sem esperar coisa alguma em troca. Amor é doação. Quem tem um amigo, doa tudo para o amigo e não quer nem de volta, porque sabe que o amigo ficou feliz com aquilo que ofereceu. Então, se eu empresto um livro para o amigo e o amigo não devolve, não perca a amizade. Compre outro, né, e deixa aquele de presente para o amigo e tantas outras coisas. Né? Será grande a vossa recompensa e sereis filhos do Altíssimo, pois Ele é bom para com os ingratos e com os maus. Outra coisa para aprender com Jesus também. Na minha prece, pedir pelos amigos e pelos ex-amigos que agora se tornaram adversários, né? Por alguma situação ficaram magoados comigo, pararam de conversar, ou brigaram. Pedir por eles para que eles sejam felizes, independente de continuar a amizade. Pedir por aqueles que estão fazendo a guerra e não ficar com raiva deles, que aí se confirma mais a guerra e a maldade deles. Então é um ato que ele está dizendo aqui, né? Jesus pensava em todos, porque era filho do Altíssimo. Nós somos filhos do Altíssimo? Todos nós somos. Mas é que nós praticamos o que ele ensina, né? Se somos, amemos-nos uns aos outros, façamos aos outros o que gostaríamos que nos fizessem eles. Isso é a essência das religiões, mas tem que ser praticado, não somente dentro da igreja. Porque dentro da igreja todo mundo é irmão, né? Saiu, não é nem primo. Como é que faz? Então, olha só como é que a gente muda o mundo. Se fossem observados nesse mundo, né, essas leis divinas que Jesus veio fazer aqui, todos seríamos felizes. Não teria ódio, nem ressentimento. Não teria pobreza, porque no supérfluo da mesa de cada rico, muitos pobres terão alimentaria. Dai para que Deus um dia vos retribua o bem que houverdes feito, para que tenhais ao sair de vosso invólucro terreno um cortejo de espíritos agradecidos a receber-vos no limiar de um mundo mais ditoso. Mais importante do que aqueles que vão chorar a nossa partida, será aqueles que vão nos receber na nossa chegada do outro lado. Não é bom a gente chegar numa cidade diferente, num país diferente, encontrar um rosto amigo, na rodoviária, no aeroporto? Às vezes isso incomoda. Porque você está fugindo, encontra em país. Não aqueles que estão fugindo, aqueles que estão indo de boa vontade. Não, lógico, fugir você não quer que ver, querem mas você... ser reconhecidos do outro lado. Você encontra uma pessoa no aeroporto e não acredito que você está aqui. Coincidências. Sim. Então, Bezerra de Menezes, ele teve uma situação, né, que muito o agradou, porque ele foi recebido por Celina, né, enviado de Maria, pelos parentes, pelos amigos, e de repente ele ouviu, né, ele estava num quarto, com uma janela, com várias vozes, né, do lado de fora, falando: que burburinho é isso que está vindo lá de fora? Aí ele falou: chega até a janela. E ele viu uma multidão de pessoas lá falando o nome dele. E perguntou: quem são essas pessoas? Aí Celina fala: são todas as pessoas que você ajudou, que você deu um conselho, chegou uma lágrima, fez uma consulta. Então, cada pessoa que a gente ajuda, né, e essa pessoa fica satisfeita, elas nos dirigem, né, um facho de luz de agradecimento, mesmo que a gente não encontre mais com ela. Né? E um dia essa retribuição vai ser numa necessidade nós encontrarmos com ela.
Isso acontece até encarnado. Mas do outro lado, a gente vai precisar de amigos que foram primeiro do que nós para nos conduzirem a uma situação nova que vamos encontrar. Mesmo que a gente já tenha ido para lá várias vezes, mas dessa existência para ir será nova. Então vamos fazer amigos para que a gente esteja sempre bem recebido. E fazer a caridade, principalmente, e a mais fácil, é a moral. Né? Todos podem praticar, porque não precisa ter títulos, né? Escolas, dinheiro, não custa nada materialmente falando. Né? Mas, por outro lado, é a mais difícil. Né? Porque consiste em se suportarem uns aos outros. Suportarem na tolerância e suportarem no sentido de dar suporte ao outro que esteja precisando de mim. Né? Então, nós precisamos sair de casa, escrito aqui, né? Ou aqui, o que as pessoas às vezes na loja falam para a gente quando a gente chega, né? Posso ajudar? Então que a gente saia com essa predisposição de ajudar e vai vir. Tá? Aquela pessoa que fez a prece em casa, saiu às ruas e nos encontrou. E nesse momento nós somos um instrumento para ajudá-la na sua dificuldade. Né? De volta também passou por isso. Ele terminou uma palestra, estava autografando os livros, e na fila chega uma mulher com uma conta de luz para ele pagar. Mas aqui não é lugar disso, né? Aqui nós acabei de fazer uma palestra, que eu estive vendendo livro, aí aparece Joana, né? E ele fala para ela, mas o que está acontecendo? Essa mulher está precisando de dinheiro para pagar a conta de luz. Não, mas aqui eu não tenho dinheiro. Mas você não está vendendo livro? Não tem dinheiro. Aí Joana diz a ele, ela estava em casa, em prece, né, com crianças, a luz está sendo cortada e ela precisava de alguém. E ela entrou no lugar onde teria alguém para auxiliá-la. É você. Né? Então veja como é que a gente sai às ruas e alguém necessitado vai vir pedir pelo menos uma informação. Né? Às vezes fica rodando em Itajubá, como é que eu saio para pegar a Dutra? Você salvou aquela alma, né, que ela pôde sair da cidade, né, dependendo do lugar que ela estiver aqui, ela fica rodando. Então, uma informação que a gente dê, a gente auxilia. Aonde que é o hospital? Indica. Né? Então, uma informação, a gente consegue fazer isso. Né? Uma pessoa que esteja ali passando mal, você consegue chamar o SAMU e tantas outras coisas que podemos fazer. E em casa? A gente já acorda assim com essa disposição, né? O que será que a minha esposa vai precisar hoje? A minha filha. Né? A gente já acorda querendo ajudar, né? Você quer que eu faça o café hoje, madame? Eu não mandei mudar o quarto de lugar, mas tudo bem. Outras coisas simples, olha, só coisas simples. Saber ser surdo, isso está no Evangelho. Quando uma palavra zombeteira se escapa de uma boca habituada a escarnecer. Né? Então ela está acostumada a brincar com todo mundo, né? Diminuir todo mundo, e dessa vez eu fui escolhido. Né? Agora, se eu pegar aquilo para mim, acaba com o meu dia. Né? Mas se eu olhar, ela quer uma graça, vamos rir, acabou. Continua fazendo as suas coisas. Né? Não ver o sorriso de desdém com que vos recebe as pessoas que se supõem acima de vós. Então, se você está aqui na frente, já começa a ficar nervoso, a minha primeira palestra, a Fabiana riu, ela está rindo de mim. A gente pega para a gente porque a gente é que está inseguro com a situação. A Betânia fala de outra coisa, de outra pessoa. Né? E a gente tudo pega para mim. Igual quando a gente faz alguma coisa errada, você sai na rua, parece que todo mundo sabendo. A pessoa olha para você já quer se defender. A síndrome do coitadinho. Nós somos humanos, né, Carlos Eduardo? Todos. Não dar atenção ao mau proceder de outro, né, de outrem. Isso aí também é outro hábito. Né? Por que quando a gente vai falar de alguém, a gente fala só do negativo desse alguém? Né? Não pode falar assim, nossa, né, que profissional, né, excelente, né, que a Solange é a melhor professora do Magória. Né? Cláudio, enaltecer as pessoas, né, principalmente as de dentro de casa. Tem que falar, tá vendo aquela pessoa, o que ela fez com a outra? É esse prazer, né, que acaba tendo prazer, que a gente tem que renunciar e mudar.
né? De poder ver o bem no outro para que o mundo tenha coisas boas. Né? A gente, parece que do jeito que a gente conversa, o mundo só tem coisa ruim, as pessoas só fazem coisa errada. Né? Só tem o mal, só tem maldade, ninguém está fazendo coisa boa nesse país, nessa cidade, a sua família, nem você. Né? Então vamos reconhecer coisas boas para que o mundo esteja bom. Né? Então não olhar o mal proceder do outro, ao contrário, que ele acorde e pare de ter esse comportamento. Ele seja inspirado pelo seu mentor, que dê ouvido a esse mentor. Né? E principalmente não tratar com desprezo os vossos temores. Então podemos fazer caridade pelo bom pensamento, uma oração pelo outro, por palavras, né? Não precisa falar o tempo todo, economiza as palavras, mas quando sair, que saia motivada por um sentimento bom que vai auxiliar o outro na sua Que caminhada. sejam Jogando palavras o outro para poéticas. Isso, poéticas, como você acabou de dizer do Vinícius de Moraes, Elis Regina, Não, Tom Jobim. Tom Jobim, as águas de março, todos os meses e todas as ações. Lembrei da Juliana. E por ações do bem. Terminando então com o Bezerra de Menezes, quando ele diz: a felicidade sem limites existe. Olha só. A felicidade sem limites existe, meu filho, como decorrência do bem que fazemos. Quer ser feliz? Faça o bem, que você vai sentir uma coisa gostosa, uma coisa boa, um prazer em ajudar. Das lágrimas que enxugamos, das palavras que semeamos no caminho, para atapetar a senda que um dia percorreremos. Né? Se a gente joga flores, um dia pisaremos nessas flores. Se a gente joga espinhos, pisaremos nesses espinhos. Faça a sua escolha. Seria a lei da semeadura? Exatamente, a parábola do semeador. Concluindo então, é na caridade que deveis procurar a paz do coração, o contentamento da alma, o remédio para as aflições da vida. Sede bons, amparai os vossos irmãos, deixai de lado a horrenda chaga do egoísmo. Quando a gente faz o bem, o egoísmo diminui. E vamos ler livros espíritas, leia o Evangelho segundo o Espiritismo, leia as parábolas de ensinamento de Jesus, de carregar chute, leia a Bíblia, ali está a nossa história. E como eu tenho uns minutinhos, eu quero terminar, já que o Carlos Eduardo está poético hoje, eu trouxe Vinícius de Moraes, Carlos Eduardo, Chama, Nini, chama. para fechar, ser feliz. Deixar ser feliz, Final de capítulo. tem que conectar o cabo. Mas não brigue com Deus por ele haver me levado. Se não quiser chorar, não chore. Mas não brigue com Deus. Mas não brigue com Deus por ele haver me levado. Se não quiser chorar, não chore. Se não conseguir chorar, não se preocupe. Se tiver vontade de rir, ria. Se alguns amigos contarem algum fato a meu respeito, ouça e acrescente a sua versão. Se me elogiarem demais, corrija o exagero. Se me criticarem demais, defenda-me. Se me quiserem fazer um santo só porque eu morri, mostre que eu tinha um pouco de santo, mas estava longe de ser o santo que me pintam.
Se me quiserem fazer um demônio, mostre que talvez eu tivesse um pouco de demônio, mas que a vida inteira eu tentei ser bom e amigo. Se falarem mais de mim do que de Jesus Cristo, chame a atenção deles. Se sentir saudade, se quiser falar comigo, fale com Jesus e eu ouvirei. Espero estar com Ele o suficiente para continuar sendo útil a você, lá onde eu estiver. E se tiver vontade de escrever alguma coisa sobre mim, diga apenas uma frase. Essa aqui, ó. Foi meu amigo, acreditou em mim e me quis mais perto de Deus. Aí sim, então, derrame uma lágrima. Eu não estarei presente para enxugá-la, mas não faz mal. Outros amigos farão isso no meu lugar. E vendo-me bem substituído, irei cuidar da minha nova tarefa no céu. Mas de vez em quando, dê uma espiadinha na direção de Deus. Você não me verá, mas eu ficaria muito feliz vendo você olhar para Ele. E quando chegar a sua vez de ir para o Pai, aí sem nenhum véu a separar a gente, vamos viver em Deus a amizade que aqui nos preparou para Ele. Você acredita nessas coisas? Sim? Então ore para que nós dois vivamos como quem sabe que vai morrer um dia e que morramos como quem soube viver direito. A amizade só faz sentido se traz o céu para mais perto da gente e se inaugura aqui mesmo o seu começo. Eu não vou estranhar o céu. Sabe por quê? Porque ser seu amigo já é um pedaço dele. E ele já se foi. Vamos então, sabendo do valor da amizade, conversar com o nosso amigo maior, porque ele está aqui. Está aqui ao nosso lado, está aqui à nossa frente, está em nosso pensamento e está em nosso coração. Jesus, mestre, amigo, irmão de todos os momentos. Conhece as nossas dores, os nossos dissabores, os nossos desejos e aspirações. E a nossa luta, querendo crescer e chegar mais próximos de Ti. Que a Tua misericórdia nos alcance nesse instante, que possamos sair daqui sentindo o Teu perfume, ouvindo as Suas palavras ressonando em nossa mente, em nosso espírito, porque não há outro caminho a seguir, não há outra verdade a perseguir, não há outra vida a viver, a não ser segui-lo, imitando-o naquilo que já pudermos fazer. Sabemos que ao nosso lado também está um irmão ou uma irmã que nos ama e escolheu ficar na espiritualidade, velando por nós, nos intuindo, inspirando, nos defendendo e fortalecendo. E nesse instante queremos agradecer por esse Espírito que endossou a nossa vinda e tutela a nossa vida. Agradecer por essa casa, por todos esses anos que nos acolhe, nos permite trabalhar em Teu nome. Espiritualidade amiga que trabalha diuturnamente nessa casa, no invisível, curando almas, orientando, encaminhando, fazendo acordar para Deus. E agradecer pela vida eterna e por cada existência, que é um ano de escola nessa escola chamada Planeta Terra. Obrigado, Senhor. Seja sempre conosco. E nesse dia em que celebramos os 98 anos de Divaldo Pereira Franco, que essa energia vá até ele, para que ele tenha saúde e disposição para continuar servindo a Ti e esclarecendo a todos nós em Teu nome. Graças a Deus.
Boa noite, Deus abençoe. Foi coletivo. Coletivo, o passo que recebeu aí. Ok. Ok. Merci.